Bom, chave estrangeira, né? Que a gente comentou aqui. É o atributo que estabelece a relação em uma entidade de chave primária e outra entidade que permite uma relação entre entidades. Isso ocorre quando uma entidade dependente herda a chave da entidade fundamental, exatamente para estabelecer o relacionamento entre elas. Então, o que existe, então, de chaves? Né? A chave primária, chave estrangeira, uma chave que eu tenha mais de um campo é chamada de chave composta, e a chave estrangeira é o seguinte: quando eu preciso fazer a relação entre entidades diferentes, eu preciso fazer essa relação entre campos, preferencialmente com o mesmo nome e preferencialmente e obrigatoriamente com o mesmo tipo de dado, tá? Nesse caso aqui, ó, se eu tenho uma entidade chamada CD, correto? Essa entidade está sendo representada pelos atributos código e mais a descrição. Pessoal, vamos lá? Ó, começando aqui de novo então. Tem a minha entidade CD. A chave primária é justamente o código agora, ó. 1, 2, 3. Agora, beleza, não está se repetindo. Tenho mais a descrição do CD, mais do mesmo bate-boca. Agora aqui, ó, outra entidade, chamada música. Chave primária, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, não está se repetindo os valores, correto? Tranquilo. Então, para a chave primária, tá certinho o conceito. A descrição da música será em DC do tempo perdido. E agora aqui, ó, entidade música, que vai ser o quê? A chave estrangeira. A música 01, que é a será, ela pertence a quem aqui, ó? Ao CD mais do mesmo. A música 03, que chama tempo perdido, mais uma vez, ó, pertence a qual CD? 01. O 01 aqui representado por qual CD? Mais do mesmo. E agora aqui, ó, a música 04, Meninos Eu Vi, certo? Ela está relacionada com a chave estrangeira 02. A 02 aqui está representada por qual descrição de CD? Bate-boca. Esse cara aqui, então, tá, ó, o código vamos chamar de código do CD, na entidade música, ela é chave estrangeira porque está relacionada com a chave primária da entidade CD. Sempre a ligação de chave estrangeira vai ter que ser sempre a ligação com uma chave primária de outra tabela. Correto? Eu não consigo ligar qualquer chave, qualquer campo de tabela para tabela. Sempre a chave estrangeira de uma tabela vai se ligar a uma chave primária de outra tabela. Essa é o que a gente chama de chave estrangeira, ou relacionamento. Normalmente você colocaria o código ou colocaria o campo de nome da... O código. O código para fazer a relação entre elas, justamente por... Mas se você fosse pegar os valores, você colocaria o nome? Então, na hora de eu resgatar os valores, no select ele conseguiria resgatar o nome, vamos dizer assim. Tá? Normalmente você deixa só o código. Código mesmo. Entre relações, geralmente é código ou uma string bem limitada. String de 2, 3 caracteres, 5 caracteres. Eu não tenho strings grandes para se fazer a relação entre uma e outra. No banco você consegue fazer esse relacionamento. Consegue. Você vai linkar as duas. No banco você vai linkar as duas, exatamente. Correto? Bom, qual que seria a vantagem de eu criar uma chave estrangeira aqui, ó, para esse campo aqui da chave primária, do código? Eu não consigo ter um outro código aqui, nessa entidade música, se não estiver cadastrado aqui, ó, na chave primária da entidade CD. Então, eu só tenho esses dois códigos aqui, 1 e 2, na entidade CD. Eu não posso querer cadastrar aqui, ó, uma outra música com 03 na minha chave estrangeira.
Se não existe aqui ainda, aqui ele não vai deixar você fazer. Isso é o que a gente chama de consistência. Correto? Entre valores. Então, o banco de dados, ele justamente tem a parte das chaves para isso. Para ele garantir integridade e consistência dos seus dados. Correto? E isso aqui é o forte do banco de dados relacional. Tá? Chave secundária é utilizada como meio de classificação de pesquisas e entidades, sempre que houver necessidade de busca de informações semelhantes, em ordem crescente ou decrescente, em funções de data, valores ou status pré-definidos, criam-se chaves secundárias. Pode também se concatenar a outras chaves secundárias para extrair a informação desejada. Então, chave primária a gente já viu, chave estrangeira a gente viu, e chave composta a gente viu também o conceito dela, e existe essa chave secundária. A chave secundária, pessoal, vai servir para quê? Para a gente classificar um dado ou resgatar um dado mais rápido. Vamos supor que eu tenha o quê? Né? A minha entidade pessoa ou funcionário e a minha empresa tem lá 5.000 funcionários. Legal. Quantos José da Silva, certo, podem ter no meio de 5.000? Bastante, é um nome muito comum. João, tá? 1950, João ainda mais novo, né? Porque tem bastante menino aí com 10, 12 anos, pelo menos, que eu vejo o nome de João. Até 2006 já vai chamar Enzo. Meu filho chama Enzo, inclusive. Tem muito, tem bastante. Então, o que acontece, pessoal? Vocês concordam que os dados, quando eles são cadastrados, certo, nessa tabelona aí dos 5.000 funcionários, na hora de eu resgatar isso daí, certo, o banco de dados ele vai demorar um certo tempo. Por quê? Porque a pesquisa dele vai ser sequencial. Se a minha chave primária é o código do funcionário, certo? Se eu pesquisar por nome, o banco de dados ele vai ficar vendo o quê? Linha por linha, até achar os tais dos Joãos que eu quero obter de resultado. Isso daí a gente está falando com 5.000, mas um banco de dados pode ter milhares ou milhões de linhas. Tá? Se eu não criar um índice para esse nome, o banco de dados vai ficar procurando sequencialmente. Então, essa pesquisa, se eu fizer por nome, vai demorar. Imaginando um banco agora, uma tabela com 100.000 ou 500.000 linhas, cara, você vai colocar a consulta lá, ele vai retornar o quê? Depois de 10 minutos para você, todos os Joãos possíveis. Professor, então o RA do Anchieta é chave primária. O RA de vocês no Anchieta é uma chave primária. Provavelmente, eu não conheço a estrutura, mas deve ser. Tá? Provavelmente eles devem ter o quê? Uma chave estrangeira para encontrar no sistema vocês por nome. Por quê? Tem um monte de nome de aluno igual. Aqui na classe de vocês, o primeiro nome, pelo menos, já tem alguns. Imagina na escola inteira. Lucas Leandro. Lucas Leandro. Pois é. Então, o que acontece? Quando a gente tem esse tipo de situação, certo? Que eu tenho campos que eu preciso pesquisar que não sejam chave primária, a gente pode pegar e chamar elas ou criar chaves secundárias. É a mesma coisa, pessoal, quando a gente está fazendo o quê? Uma pesquisa com um livro físico mesmo. Legal, você quer achar sobre um determinado assunto de um livro. Você vai ficar folheando página por página? O folhear página por página seria o quê? A procura sequencial. Você vai demorar um certo tempo. Qual é a saída que vocês veem para fazer isso daí? Vocês vão lá no sumário, no índice, correto? Beleza, você vai começar a procurar pelo índice. Opa, tá aqui o assunto que eu quero, tá na página 230. Achou lá no índice, você já vai pular direto para a página 230, não vai? Legal, você achou que diretamente melhora o seu assunto. Você organizou, o livro está organizado. Num banco de dados? Assim, como seria a ideia? Você adicionar, por exemplo, no nome uma chave secundária? Uma chave secundária. Ele vai criar um índice de chave secundária para o nome. E o que ele muda para procurar? Na hora que você der um procure todos os Josés, ele vai trazer todos os Josés já mais rápido. Por quê? Porque ele vai ordenar isso daí.
Ele vai pegar, colocar todos os A's em primeiro lugar. Todos os nomes começam com B em segundo lugar. Todos os nomes começam com C. A hora que você dá o José, ele já vai cair no J ali direto. Ele já vai estar com o índice feito. A partir daquele José, ele vai até o último José e traz para você os dados, o resultado. Professor, mas ainda assim tem que usar, por exemplo, eu imaginei assim, que seria mais rápido. De tal a tal linha só tem A. De tal a tal linha só tem A. No banco de dados você não sabe, né? Você não sabe o quanto de tal a tal linha é. Pode ter de 1 a 10 mil, 5 mil, é meio aleatório. Vai depender da quantidade de dados que você tem. Você não sabe. Por isso que o índice é usado nesse tipo de situação. Ah, boa pergunta, pessoal. Um DBA deixaria todos os atributos da tabela como chave secundária? Olha, se todos os dados da sua tabela forem pesquisáveis nesse sentido, sim, deixaria. É uma boa prática? Não. Nenhuma boa prática. Vocês vão ver mais um pouco para frente. Aí em Banco de Dados 2 a gente começa a entrar nesses detalhes. Toda vez que você cria uma chave secundária, o banco de dados em si, a tecnologia, ela tem que criar uma mini tabela vinculada à sua tabela principal. Toda vez que você insere um dado na sua tabela principal, ele tem que ir lá e atualizar essa chave secundária. Se você tiver 100 campos na sua tabela e se você tiver 99 campos de chave secundária e um primário, toda vez que você faz a inserção na tabela principal, ele tem que atualizar 99 mini tabelas vinculadas à sua tabela principal. O que acontece? Demora. Espera só um instantinho, como que é? Não é um espelho, mas ordenado, vamos dizer assim. Tá? Por isso que aí começa você entrar nessa parte de tecnologia para saber a fundo. Tá? O que a gente está vendo agora não supre isso. Aí é você saber uma tecnologia de como é que ela funciona para ver. Realmente você vai aplicar ou não ordenação em todas as chaves, que não é aconselhável, na verdade. Uma palavra que seja, é uma chave primária? Se você pesquisa no Google uma palavra que seja, é uma chave primária? É porque você Não. a informação e vai... Não é. A pesquisa do Google, ela não é banco de dados relacional, tá? A pesquisa do Google é NoSQL, provavelmente, cara. Ela não tem uma estrutura igual a gente tem. O Google guarda tudo que vocês escrevem. Literalmente, tudo. Você escreveu um A ali no buscador, o cara está guardando. Tá? Por quê? Vocês já começaram a escrever no Google e digitar errado e ele já mostrar para vocês uma lista de correções já certas? Geralmente você escreve de qualquer jeito, porque você sabe que o Google vai pegar e vai consertar. Cara, isso daí tem a parte de inteligência artificial, tá? Tem aprendizado de máquina, todas as partes de pesquisa do Google tem isso. Só que para isso ser do jeito que é hoje, ele precisa guardar a informação, ele precisa guardar o dado, tudo qualquer lugar que você digita. O Google Analytics, ele consegue mostrar todos os dados seus referente à pesquisa. Sim. Quando você tem uma empresa divulgada na internet, quais são os meios que foram, quais foram as palavras que foram utilizadas para fazer o encontro da sua empresa, ele consegue ver tudo isso daí. Por isso que o Google, o Facebook, pessoal, eles precisam de guardar muito dado para justamente treinar os sistemas deles. Tá? Mas a gente não vai entrar nesse assunto porque é bem grande e a gente tem aula de banco de dados, tá? Não é essa parte aí. Beleza. Bom, a gente comentou que os atributos são características das entidades, correto? Bom, então, todas as entidades basicamente vão ter no mínimo os 2 atributos que a gente tinha comentado. Sendo que uma entidade é muito, mas é muito aconselhado que se tenha pelo menos uma chave primária. Legal. Atributos podem conter vários subatributos. Nesse caso, se diz que
se diz de itens de grupo ou composto. Como, por exemplo, eu tenho aqui o meu atributo endereço. Dentro de endereço eu posso ter subatributos, como número, rua, complemento, cidade, CEP, poderia ter o estado, poderia ter outros dados aqui. Tá? Então, tudo isso daqui, ó, são atributos também, que por sua vez pertencem a um atributo maior, que é o tal do endereço. Para representação no MER, é dessa forma aqui, ó. Eu tenho um endereço, do endereço eu tenho um local, eu tenho a cidade e o CEP, a cidade e o CEP. Dentro do local eu tenho o quê? Rua, número e complemento. Dentro do local eu tenho rua, número e complemento. Professor, a partir da divisão do complemento, o local ele seria uma entidade. Mas como ele não é a raiz, assim, O local seria um atributo. não, tu falou, por exemplo, o complemento, partindo da visão dele. Partindo da visão dele, poderia ser uma entidade, sim. Se você classificar ele como entidade, poderia ser. Por quê? Porque ele teria rua, número e complemento como atributos dele, né? Mas como o local ele pertence, ele é um atributo de Endereço. entidade, isso querendo ou não, por mais que ele tenha atributos, ele é apenas um atributo. Ele é apenas um atributo. Nessa visão que a gente está tendo, sim. Tá? Isso daqui, pessoal, não é tão comum a gente achar. É um pouco mais difícil, mas existe possibilidade. Tá? Bom, é isso daí por enquanto mesmo. Então, vão existir alguns atributos e subatributos. Caso a gente encontre na análise, a gente vai ter que colocar dessa forma. Tá? Para se transformar numa tabela. Ah, legal. A gente já está vendo, então, o conceito de como montar o MER, mas também já vamos ver como é que transforma em tabela isso daí. Aqui, ó, para se transformar em tabela, pessoal, isso daqui ainda é manualmente, tá? A gente não está falando de tecnologia. Você vai colocar o nome da sua entidade aqui, ó, ao lado de fora, e tudo que é atributo da sua entidade, do lado de dentro aqui, ó, do parênteses. Tem mais de um atributo para essa entidade? Tem, separados por vírgula. Beleza? É bem tranquilo ainda fazer a transformação de tabela como a gente está vendo. Por enquanto. Tá? Mas vai ser realmente, não tem muito mistério isso daqui não. Tá? Então, tem a minha entidade, vamos ver se eu tenho uma melhor aqui. Ó, como seria a transformação de tabela desse cara aqui, ó, dessa minha entidade? Funcionário aqui, ó, do lado de fora. Tudo que está dentro, tudo que tem atributo vai vir entre parênteses do lado de dentro aqui, ó, separados por vírgula. E se ele é chave primária, ele vai ter o quê? Ele vai estar sublinhado, ó, com underline. Oi? Tabela não. A tabela não, nunca é sublinhada, só o atributo chave. Vai ser representado às vezes aqui, ó, por uma tal de bolinha. Bolinha fechada ou bolinha aberta. A bolinha fechada é uma bolinha pintada, só de preto. E a bolinha aberta é uma bolinha só desenhada. Isso daí também é a identificação também. Ou de chave primária, que seria o atributo chave, ou o atributo comum. Ainda vocês não vão ter isso daí. Ainda não se tem o conceito de chave primária e chave secundária até agora, mas a gente vai ver. Só depois, a hora que a gente transformar realmente em outro modelo. Tá? A gente vai ver isso daí mais pra frente. Professor, Oi? esse daí é o MER. É o MER, nós estamos vendo o É MER. porque a gente viu, eu não lembro qual que a gente viu na engenharia de software. É o diferente. Vocês viram o DER, né? O diagrama, que são já em forma de tabela mesmo. Não era em forma de tabela, era... Não era? Não era umas caixinhas? Isso, as caixinhas com os elipses. Entidade de relacionamento. Eu queria saber- Peraí, vocês viram? É uma caixinha com duas elipses? Não, assim, tem as elipses que são os atributos. E aí você tem uma caixa que é as entidades. Você tem o zango que é a relacionamento. Porque... Vocês viram classe então, não é isso? Oi? Não é classe que vocês viram, não? Não, porque eu estava conversando com o amigo meu, porque eu fui fazendo o estágio no ML e ele era desse jeito.
E um outro programa... É isso daqui, ó. É isso daqui, né? Vocês viram aonde isso daqui? Engenharia de software? Isso. A entidade fraca, beleza, é o que a gente vai ver, rever na verdade. Mas é a mesma coisa? É a mesma coisa. Só que aqui, ó, ele fala que duas bolinhas aqui é entidade multivalorada. Na verdade, tá, o software que a gente vai ver, o dia vai fazer isso. Mas na verdade é com asterisco. Tá? Mas qual que é o certo? Cara, vocês já viram tudo isso vocês já viram tudo isso em engenharia de software? Então, vocês já viram tudo que eu vou passar. Vocês já transformaram isso aqui em tabela? Não, a gente não chegou no objetivo. Então tudo bem, então eu já fico menos preocupado. Não, vai dar uma adiantada. Não, aí tudo bem, eu posso passar até mais rápido essa parte. Se vocês já viram, pra mim é mais tranquilo. Mas qual que seria o melhor jeito? Porque... Cara, vai depender do autor que você vai seguir. Você tem que, na verdade, pegar e seguir um dos autores que falam sobre a parte de modelagem. Eu estava fazendo nosso primeiro, aí a gente ficou indo qual que Esse é MER, cara. Ainda é o modelo entidade relacionamento. Tá? Bom, falando em atributo multivalorado, o que seria? É um atributo da entidade que pode ter vários valores ao mesmo tempo. Hoje em dia, por exemplo, quantos telefones vocês têm? Número de telefones? 3, 2, número de casa mais o número de celular. 2 seria aí o número mínimo que uma pessoa tem hoje, basicamente. Ou 2 celulares, enfim, certo? Vocês concordam que para uma pessoa eu tenho mais de um valor de telefone? Certo? Quando eu tenho esse caso, certo? Ao mesmo tempo, vários valores para uma entidade, é o que a gente chama ele de multivalorado. Correto? Então, todos os atributos que eu tenho mais de um valor, na sua análise, você vai pegar e classificar ele como multivalorado. Então é, por exemplo, não dá certo. Beleza? Como você vai representar aqui no MER? Você vai representar dessa forma aqui, ó. Número F, que seria a minha chave, nome e telefone. O telefone, você vai colocar um asterisco aqui, ó. Correto? Ele quer dizer que é multivalorado. E esse cara aqui, ó, é o quê? É a sua entidade, o funcionário. Tudo bem aí, pessoal? Firmeza? Então, é isso daí que a gente faz o quê? A pergunta se ele é multivalorado, se ele tem mais de um valor ao mesmo tempo. Endereço é multivalorado? Tem que ser do mesmo... Ao mesmo tempo. Se o cara tem 2 valores ao mesmo tempo. O mesmo atributo. Não. Depende do sistema que vocês estão fazendo. Certo? Endereço de entrega. Para um e-commerce não é importante isso daí? Endereço de cobrança, onde vai a fatura lá do cartão de crédito do cara. Endereço de entrega, onde vai ser entregue realmente o produto. Se vocês estiverem fazendo um sistema que exija, por exemplo, tipos de endereços diferentes, cara, ele é multivalorado. Correto? Mãe, nome da mãe é multivalorado? Não. Vou usar o nome Só bateu uma mãe? Tá, mãe biológica sim, mas mãe adotiva não, hein? Vocês sabem por quê, pessoal? Depende. Nunca dá pra gente falar que não, tá? É isso daí que, na verdade, a gente já... Quem já programa mais tempo, quem desenvolve mais tempo já sabe. Ó, teve um caso, por exemplo, né? Um dos casos, por exemplo. Quando você está fazendo sistemas de adoção de criança, cara, você vai ter nomes responsáveis de vários responsáveis em datas diferentes, tá? Então, o que acontece? Se aquele responsável for a mãe, a criança pode ter várias mães em tempos diferentes, tá? Eu já vi caso, por exemplo, que tinha uma consistência na base de dados, né, que sempre uma pessoa teria que ter no mínimo uma mãe. Vocês veem algo de errado nisso? Se a pessoa não tem mãe, mas você nasceu de alguma mãe, não nasceu? Não é possível. Agora,
por outras causas do nosso mundo físico, certo? Nem sempre isso daí vai ser o quê? Verdade absoluta. O sistema que eu fazia, na verdade, que eu mexia, era o quê? Né? Era um sistema de cadastro de engenheiros. Era o CREA mesmo, de São Paulo. O que acontece? A criança foi lá, nasceu, ficou no orfanato, e aí foi passando o tempo, e aí ninguém foi adotando ela, aí ela pegou, cresceu, se formou em engenheiro. Legal. No RG da criança, no RG do caso do engenheiro, né? O que aconteceu? Não tinha nem nome do pai, nem nome da mãe. A gente teve que pegar, a gente teve que tirar a consistência da base de dados para deixar cadastrar o cara, porque senão você não tinha como cadastrar. Tá? Então são situações atípicas, mas elas existem. Tá? É um cara que tinha essa situação, mas ela existe. Se tivesse duas mães, cara, se tiver duas mães, você tem que criar um multicolorado. Pais, né, com filhos de casamentos diferentes, por exemplo. Certo? Então, você tem que modelar de acordo com essas situações. Não tem muito jeito. Pessoal, beleza? Legal. Aqui, ó, tem alguns passos para identificar, certo? Quem são as entidades aí? Então, são algumas perguntas que, na verdade, você vai tentar fazer no meio do texto para ver se realmente ela é ou não classificada como entidade. A maioria das vezes dá certo, mas é muito mais a parte de análise do que realmente essas regrinhas aqui, tá? Bom, a gente não vai entrar agora, mas na aula que vem a gente vai partir desse cara aqui, ó, relacionamento. Então a gente viu que temos entidades, as entidades podem ser associativas, a ligação entre entidades são feitas através de relacionamentos. E a gente vai ver os conceitos de cada um dos relacionamentos que a gente tem. Dúvidas aí, pessoal? Perguntas? Tranquilo? Beleza, então. Por hoje a gente vai finalizar a aula aqui, então, e a gente começa na aula que vem em relacionamentos.